Estúdio Blaha World apresenta No Ritmo com Você, podcast. Começando mais um super podcast No Ritmo com Você e patrocínio de Jornal da República, Última Hora Online, aqui nos estúdios Blaha World, com patrocínio do nosso querido José Cury. Eu estou aqui na presença e dividindo aqui a mesa com Ralph Lixotti, advogado e jornalista, e também com Panayotis do Lula, que é formado em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, faixa preta pelo Carlos Gracie Júnior, pai de 5 filhas, mecânico e operador de máquinas pesadas, como trator, escavadeiras, e é candidato a deputado estadual pelo PT. E vamos dar continuidade aí com o Ralph nesse podcast. E hoje é casca grossa, o pau vai torar, porque o cara é bravo. O cara é bravo. Panayotis do Lula, vamos começar contando essa história aí do Lula, sua admiração por Lula, da onde vem essa admiração e por que você é o candidato do Lula em Angra? Lula, saúde e Lula tetra. Eu conheci o Lula quando pediram. Eu tinha uma propriedade na Ilha Grande, uma fazenda, à beira-mar. Eu e Elias Naim, da Naim Caspesca. Fazer uma propaganda para você, Elias. E pediram para o Lula ficar lá antes dele disputar a primeira eleição. Ele ficou lá com a Marina. E é um cara maravilhoso. Não dá para não se apaixonar por esse ser humano, Luiz Inácio Lula da Silva, a qual eu tenho muita admiração. Essa é a minha... Então são mais de 20 anos, né? Que você conhece o Lula e o governo dele você aprovou, né? O governo dele é maravilhoso. É um governo para as pessoas carentes. É um governo para as pessoas que estão precisando de amor, carinho, respeito. É um governo que inclui aquele que está exposto ao ridículo, à saúde, ao transporte, à educação. O que eu posso falar de um homem desse? Eu viajei para a Europa algumas vezes e quando eles descobriam que eu era do Brasil, eu era cercado pelas pessoas que eles queriam saber do Lula. Aí eu falava que conhecia ele, ninguém acreditava. Eu tinha que mostrar foto e tal. Mesmo assim, a galera falou, é mentira desse cara, não acredita não. Mas Panayotis, tem o jargão bolsonarista, como é que é? Paz, Deus, como é que é? Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. E você vê que muito bolsonarista não respeita isso. Usa esse jargão e não respeita. E você é um cara de Deus, pátria e família. Você nunca saiu de Angra, sempre lutou pela pátria, sempre foi um servo de Deus e tem uma família maravilhosa, 5 filhas, uma esposa excelente. Fala pra gente um pouco de que você ficou afastado um tempo da igreja. Verdade. Conta pra gente essa história. Eu vou falar com você, meu irmão evangélico, meu irmão de igreja. Eu sou amigo do pastor Manuel Ferreira, do pastor Dilmo. Hoje é o bispo Manuel Ferreira, né? E o pastor Manuel Ferreira falou que ia chegar um pastor presidente, que eu não me recordo o nome dele, talvez eu tenha ficado tão magoado com ele, que eu apaguei o nome dele da minha memória. E ele falou que a casa dele ia ficar em obra um período, e eu ofereci para ele ficar no Hotel Acrópolis. Eu até tive com o pastor de ser o atual presidente da Assembleia de Deus em Angra, e ele falou que lembrava também, né? Esse reencontro da minha vinda foi uma coisa de Deus, o meu regresso à igreja. E a minha esposa, ela é budista. E eu respeito, acho que nós devemos respeitar as diferentes religiões, independente de eu ser evangélico, dela ser... É Deus em primeiro lugar. Então nós não podemos criticar uma religião e dizer que somos filhos de Deus, somos fiéis a Deus. E quando eu falei com esse pastor que eu queria casar, e a minha esposa não era evangélica, e eu queria que ele fizesse uma cerimônia na época no Hotel Acrópolis, uma coisa simples, bem reservada, ele desapareceu, não atendeu mais a ligação telefônica,
E eu fiquei tão decepcionado que eu parei de ir à igreja. Fiquei 20 anos, eu tenho 20 anos de casado, aproximadamente. E um belo dia, um amigo me liga, Vaguinho, pastor Vaguinho, o cantor Vaguinho. Ele me liga, João, você tá em casa? Eu falei, tô, eu moro no hotel. Tô indo aí. Você tá vestido? Eu falei, não, Vaguinho, depois de velho eu comecei a andar pelado. Ele disse, pô, você não muda. Tô indo aí, vou te pegar aí que vai sair comigo. Eu falei, você tá maluco, rapaz? Minha mulher tá aqui do lado, eu tô contando a história mesmo, como é que foi. Minha mulher tá aqui do lado. Aí o Vaguinho chegou lá, fez uma oração e falou assim, você vai pra igreja comigo hoje. Era um sábado, me levou, ele ia cantar na Caputera. Eu falei, vamos sim, Vaguinho. Aí cheguei lá, sentei no cantinho, né, mais reservado lá, que tava o pessoal da banda e tal. Aí tinha um senhorzinho do meu lado, muito simpático, né? Aqueles velhinhos que você se apaixona por ele quando conversa com ele. Não é tão velhinho também não, mas... Aí começou a conversar, aí o Vaguinho falou, vocês conhecem ele? Ele é o Panayotis. Aí esse senhorzinho botou a mão aqui em mim, falou assim, meu filho, você é filho do senhor Panayotis? Do falecido senhor Panayotis? Aí eu olhei para ele, sou sim, senhor, o senhor conheceu o papai? Aí ele falou assim... Papai vendia muita banana para o seu pai em 1960. Aí começou a conversar. Quem era ele? O pastor Dorvalino da igreja AD Angra, lá da Verume. E ele, quando falou assim, eu sou daquela igreja, eu falei, pô, sempre passa ali, sempre tem vontade de ir. Aí ele, no sábado, falou assim, então amanhã você vai lá. Eu fui. Na segunda-feira eu fui cortar o cabelo, lá no Salão dos Evangélicos, perto da prefeitura, em Angra. Quem é que eu encontro lá? De repente, chegou o pastor Disseu, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Madureira de Angra dos Reis. Aí começou a conversar, ô Panayotis, eu estive também no seu hotel na época e tal, você vai na minha igreja agora. Aí eu falei, o pastor Dilmo, que é o 5º homem na Assembleia de Deus no mundo, falou que a minha igreja é sua, tem que ir lá, mas eu gostaria de ir na igreja que é perto da minha casa, né? Ele falou, não, então você vai agora na minha igreja. Tudo bem, aí eu fui. Então, o que me levou a retornar à igreja foram tantas coincidências que, se não foi Deus, não existe outra resposta. Foi Deus que me levou. Me perdoe pela emoção de falar isso, mas é que eu fico arrepiado quando eu toco nesse assunto. Aqui é lugar de se emocionar, não tem censura, você pode falar o que você achar, o que você quiser. Obrigado. Mas eu queria que você falasse, que eu sei que você é candidato a deputado estadual e você tem um projeto há muito tempo que é o Tarifa Zero já. E antes, eu estou sabendo que antes de você vencer as eleições, já causou efeito e já está começando a ter Tarifa Zero em Angra? Conta essa história pra gente. Posso falar direto com o público? Claro. Pessoal, eu não quero botar o meu nome no filho. O prefeito Ferretti, mandaram para mim, enquanto eu estava aqui no Rio, mandaram para mim um videozinho dele falando que ele, sábado, que antecede o Dia dos Pais, ele vai fazer a Tarifa Zero em Angra. Ferretti, copie minha ideia. Copie a ideia que não é minha, é do Quaquá de Maricá. Tarifa zero para as pessoas que precisam. As empresas vão lucrar. Você que é patrão, você vai economizar uma fortuna. Você pode dar até uma qualidade melhor para o seu funcionário com o dinheiro que você vai economizar nas passagens. Um dia é legal. Você está pensando só no empresário rico, o dono de loja. Você não está pensando no povo. Pense no povo. Estenda isso. Vá mais longe, Ferretti. Esqueça o seu padrinho, Fernando Jordão, que ele teve, durante muitos anos, ele não fez um bom governo. Só os puxa-sacos, batedor de palma, que dizem que ele foi um excelente prefeito. Ele não foi um bom prefeito. Faça a Tarifa Zero para todos os dias. Coloque banheiro, ônibus com banheiro nas linhas mais longas. Passou de meia hora, uma linha que leva mais de meia hora, banheiro dentro dos ônibus. Como é que uma senhora vai fazer sua necessidade? Ela tem que pedir para parar e fazer no mato. Você gostaria que a sua mãe, a sua esposa, as suas filhas, se estivessem andando, que elas não andam de ônibus, lógico, mas você gostaria que elas tivessem que parar e se sujeitar, ser até estrupada ou qualquer coisa, um ridículo? Banheiro dentro dos ônibus. Você também tem uma luta pelo restaurante popular. Conta um pouco por que dessa luta
Isso é bom para alimentar as pessoas que tanto precisam, né? Quem ganha um salário mínimo, essa pessoa trabalha, tem um dia de folga, eu também sou contra isso, acho que eles merecem 2 dias. Essa pessoa não tem dinheiro para sair. Então, como é que essa pessoa vai fazer uma consulta levando sua esposa ou sua filha numa cidade, seja qual for, Angra, Paraty, Mangaratiba, Rio de Janeiro? No Rio tem um restaurante popular. Aqui tem, né? Pô, no Rio. Em várias cidades tem. Angra não tem, Paraty não tem, Mangaratiba eu desconheço. Vamos falar um pouquinho de Angra. Eu tive esses dias lá, aí fui comer lá. Eu peguei 3 pedacinhos de peixe, pequenininho assim, ó. Um punhadinho de arroz e nada. Sabe quanto eu paguei com um refrigerante? 70 e poucos reais. Eu não lembro agora se foi 75, 76. Como é que um pai de família, uma pessoa assalariada vai pagar isso? Então, não custa nada, prefeito. Você tem uma cidade bilionária, 2 bilhões e 700 mil. Como é que não consegue? É uma coisa assim que não dá para entender. E você é um cara barrista, você não nasceu em Angra? Não, eu não nasci em Angra. Mas tem muitos anos que você está lá. Eu fui para Angra com 6 meses de idade. Praticamente nasceu. Ele é Então, grego. E nunca mais saiu de lá? Eu nasci em São José dos Campos, em São Paulo, São José dos Campos. Aí você foi para lá com 6 meses de idade. 6 meses de idade. O grego, pelo que eu tô dizendo, grego é de pai e mãe. É, pai sangue e de corre. E aí você nunca mais saiu de lá? Não. Você apaixonou? Eu estudei na Barra, voltei. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas não tem lugar melhor que Angra. Angra é linda, né? Triste, Paixão. como estão deixando Angra. Ué, diz que as praias lá estão abandonadas. Que história é essa? Que você vive do turismo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não deixo e não deixarei filha minha, nenhum conhecido, pisar nas areias das praias. Se você quiser ir à praia, sabe um lugar que você pode ir? Lá na usina nuclear. É melhor você correr um risco de radiação e aquela praia está destruída, como a Vila Histórica, um pouquinho mais para lá da Vila Histórica, e a praia onde tem a Vila Residencial da usina nuclear. A Vila Histórica também está poluída. Como assim, cara? Você é turística, todo mundo fala das praias de Angra. Angra tá desse jeito? Angra dos Reis vai virar, em menos de 10 anos, pior que a Baía da Guanabara. Então, o que eu vejo? Eu sou hoteleiro, dono de hotel, minha família tem hotel. O que eu vejo? O turismo é uma indústria sem chaminé, uma indústria que não polui. Esse negócio de petróleo, óleo e gás, isso vai acabar uma hora. Isso vai parar. Agora, se nós não cuidarmos das belezas naturais que Deus colocou de graça pra gente, todo dia a paisagem muda em Angra. É com sol, nublado, com nuvem. A paisagem toda hora é uma coisa assim de Deus. Só que você chega nos rios que eu brinquei, que jogam a água no mar, eles estão podres de você não conseguir respirar numa distância de 10, 15 metros. É esgoto? É cocô, fezes humana, é esgoto hospitalar, é tudo sem imaginar. Sendo a cidade, esgoto hospitalar. Japuíba, esgoto hospitalar. Aquela área do Ariró, o chorume do aterro sanitário acaba indo para o Rio. Você já trabalhou em aterro sanitário? Já. Como é que funciona isso? Não tem rede de esgoto lá? Um BIP? O aterro sanitário, um exemplo, Angra era lixão. Aí fizeram um aterro sanitário. Então o aterro sanitário ele é projetado para ter uma manta, sim, que essa manta não tenha vazamento. E o chorume ele vai para um lugar específico e desse lugar específico um caminhão coleta o chorume para ser deixado num lugar específico, uma empresa qualificada tecnicamente pelo INEA para fazer isso. Só que nós sabemos que eles estão jogando no rio, está indo para o mar também. Isso está uma vergonha. Eu digo com desespero, se continuar assim, em menos de 10 anos vão perder tudo. Acabou o turismo, acabou tudo. Eu acredito que Angra deve ter, entre hotéis e pousadas, uns 2.000. E é por isso que você está se colocando candidato? É para tentar mudar essa realidade? Não, não é por isso que eu estou me colocando candidato. Eu, humildemente, eu falo para vocês o seguinte: as minhas próximas gerações estão com burro na sombra. Elas estão
tranquilas. Mas eu quero saber como é que as minhas filhas vão sair na rua, como é que os filhos delas vão sair na rua e os meus netos. Se eu estou bem, como é que os outros vão estar? Então eu acho que nós devemos pensar no coletivo. Como fazer para todos terem direito ao transporte, à educação, à saúde, à alimentação. São coisas básicas. E depois tem o investimento. Eu sou a favor de escolas que durem 12 horas, tendo alimentações, 5, vestimento, transporte, salas especiais para quem não escuta direito, para quem não enxerga direito e para crianças especiais. Número 2, todo mundo que vai me perdoe a emoção, quando vão me procurar lá, que eu preciso às vezes contratar funcionários, funcionárias, a maior queixa deles é: não tenho com quem deixar meu filho, porque a creche lá é um período pequeno, de 5, 6 horas. Então como é que uma pessoa que trabalha 8, 9 horas, com intervalo, que às vezes dá 9, tirando 1h40 de intervalo, como é que ela vai fazer? Ela vai ter que contar com a vizinha. Será que a vizinha vai cuidar da criança direito? Ela tem que dar, de um salário mínimo, ela tem que dar R$1.000 para a vizinha tomar conta da filha, pegar e ficar com ela até depois... até ela chegar em casa. Ela ganha mais do que a pessoa que trabalha um horário integral. Ela não tem com quem deixar as crianças. Número 3, existem câmeras nas creches. Como é que é a qualidade técnica das pessoas que atendem as crianças? Criança é uma coisa séria, eu tenho filho. Então como é que você quer que seu filho seja cuidado numa creche? É uma pessoa só para cuidar todo mundo? Botar as crianças para dormir? Não. Então, tinha que ter mais gente que estão reclamando de poucas pessoas nas creches. Estão reclamando que muitas pessoas, com todo respeito àquela pessoa que quer deixar o filho lá e quer ir no salão fazer o cabelo, fazer unha. Mas a reclamação que chega para mim são muitas, que muitas pessoas não trabalham e estão deixando as crianças na creche. Então eu acho o seguinte, tinha que ter um critério, já que tem pouca creche, que deveria ter 3, 4 vezes mais, tinha que ter um critério de seleção e fiscalização a cada bimestre. Está trabalhando? A criança pode ficar na creche. Prioridade para quem está trabalhando, para quem vai começar a trabalhar. Poxa, eu vou começar a trabalhar agora, não tenho onde deixar. A creche tem que se virar. O prefeito tem que se virar. Se você é prefeito, você tem que ser pai das pessoas que estão na sua cidade. Ou então você vai embora, meu irmão. Não estou falando para o prefeito que está aí, não. Estou falando para todos os outros também que tiveram. Então, eu quero trabalhar. Eu não tenho que deixar, a creche tem que me acolher para eu não perder o dinheiro, que esse dinheiro vai levar comida para minha casa, porque eu sou uma pessoa sem recursos. Perdão. Não. Por isso que eu quero, tranquilo. Por isso que eu estou. E as escolas técnicas? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho que é uma da sua bandeira, né? Sua bandeira... A minha bandeira é ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Mas como é que é a população lá de Angra? É uma diferença social muito grande? Deixa eu fazer uma propaganda pro Lula de novo? Claro. Lula, tetra. Deu sede para falar de educação, né? Como é que é a diferença social lá? Eu vejo que lá tem muita favela, eu vi helicóptero da polícia tomando um tiro lá. Eu vi isso. A diferença social lá é muito grande. Existem uns bilhardários, existe um lugar lá chamado Laranjeiras, que dizem que só aquela comunidade desse condomínio particular, o PIB das pessoas que estão ali é maior do que muitos países que existem. Então, por aí você tem uma noção. Como é que um condomínio, se fosse calcular em PIB, seria maior do que muitos países, das pessoas que moram ali. Nós estamos falando de condomínio pequeno, né? Condomínio grande, igual o Frade, que nós estamos falando aqui, não. Então, o que eu penso? Vamos falar um pouquinho sobre drogas. Drogas e jovens. Qual é a do jovem? O jovem quer namorar, ele quer paquerar, ele quer pegar aquela gatinha, entendeu? Bonita, gostosa, tal. Como é que ele vai fazer? Pobre, sem estudo, na favela. Ele vai ter que entrar pro crime. Porque ele vai botar uma arma na cintura, ou um fuzil pendurado, e ele vai virar o cara lá. Como é que a gente faz para mudar essa realidade? Dê condições. Se a gente não conseguir mudar todos, mas a maioria vai mudar. Dê condições. Escolas técnicas, de tudo.
da gastronomia, a hotelaria, ao óleo e gás, tudo, mecânica. Então, se você conseguir da escola técnica, muitos jovens vão começar ali a sua vida. Eles vão ganhar o seu primeiro salário bom, mais remunerado do que um salário mínimo, e vão conseguir se aprofundar em outras coisas que vão vir. Ele, eu não quero isso, eu quero fazer aquilo. Então, olha só, ele tem no currículo dele uma qualificação técnica. Eu tenho certeza que 99,9% dos jovens vão preferir melhorar a sua vida. Então, pergunta a você, papai, mamãe, vovó, vovô, titio, irmão, irmã, esse menino que mora perto de você, esse menino que vocês amam, se ele tivesse a oportunidade, será que ele estaria onde está? Não estaria. Ele estaria estudando e tendo uma família para criar e progredir e trazer bons frutos para nossa sociedade. Agora, uma questão que agora que está na mídia é a questão que o prefeito perdeu o diploma e o Fernando Jordão está inelegível por 8 anos, por causa de uma denúncia do PL por conta de fake news nas eleições. Como que está isso? Eu falando assim superficialmente, reverberando lá em Angra. O que vem desse ex-prefeito Fernando Jordão e do Ferretti, e dá nojo até, eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo esses caras que são pais dos desgovernos anteriores. Mas o que eu acompanhei meses atrás, o Ministério Público pediu a cassação deles. E parece que o juiz acatou. Então é a primeira instância. Mas eu acredito o seguinte, se puxar esse fio, nós vamos ter aí um carretel de linha longo. E eu sou a favor, punição civil e criminal. Eles pagarem com os bens deles, se for o caso, e que eles sejam presos se cometeram alguma coisa para o povo. Porque não é admissível. É inadmissível eles voltarem, se reelegerem, e tem gente que vota nesses caras ainda, que estão sendo caçados pelo Ministério Público, fazendo pedido para a cassação deles, e o juiz ainda acatou a denúncia. Ninguém acata uma denúncia se for uma coisa assim, será que é, será que não é? É porque tem muitos indícios. O senhor é advogado. Tem que ter provas robustas. Tem que ter provas robustas para o juiz dar uma sentença, ainda mais que sabendo que vai mexer numa estrutura de uma cidade inteira. Eu não conheço o processo, eu li um pouco, um pedaço da sentença, mas acredito que se o judiciário realmente funcionar, porque às vezes o funcionário, a gente vê muito quando é colarinho branco, atrasar o processo até da prescrição. É o que mais se vê. É o que mais se vê quando é colarinho branco, quando é rico. Agora... Mas eu acredito muito na justiça. Eu acredito muito que isso vai ser olhado com muito carinho, vai ter alguém direcionado com a mão de Deus em cima, olhando para isso e pensando no povo, na população. E eu acredito que a justiça vai ser feita. E parece que o ataque foi ao Renato Araújo, que é aquele cara ligado ao Bolsonaro. O que você acha do Renato Araújo? Uma boa pergunta. Eu não tenho nada contra o Renato Araújo. Pelo contrário, estive com ele em Angra pela primeira vez, apertamos a mão, botamos mão no ombro, tudo bem, muito prazer, não tenho nada contra você. Ele falou a mesma coisa, marcamos de tomar um café, não aconteceu. Não tenho nada contra o Renato Araújo. Eu tenho contra algumas coisas sobre posicionamentos contra o Lula, que é falado sobre o Bolsonaro, que eu sou contra o Bolsonaro, não contra o Bolsonaro, contra as coisas que ele fez, as coisas que ele fala. E não dá para comparar o Bolsonaro com o Lula. E qual o interesse do Bolsonaro em Angra? O Bolsonaro vive lá em Angra, comprou casa lá, disse que tem até uma ilha, um jogador de futebol vendeu. Essa história saiu na mídia, é uma coisa assim que eu acho muito estranho o que está acontecendo, porque o que saiu na mídia foi que seguranças, isso que eu ouvi na mídia, seguranças do filho do Bolsonaro, esse que é candidato aí no lugar do pai, a presidente, entraram na casa, tiraram uma mulher grávida com crianças, praticamente à força. Ela fez um vídeo que arrombaram a porta. Eu acho o seguinte, existe justiça, existe lei, existe delegacia de polícia,
existe judiciário, Ministério Público, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, se houve um arrombamento, se houve uma agressão à mulher, uma mãe que estava grávida... É a esposa do tal do Richard? Richard, esse jogador de futebol. Então, isso é uma coisa que gastou 100 milhões na casa e depois tomaram dele. Uma coisa de louco. Então, não dá para entender o que está acontecendo. Então, imagina se esse camarada ganha as eleições. Se ele, sem ser nada, ele bota os seguranças dele para arrombar uma casa à noite. Segundo o vídeo, parecia que era à noite, pela falta de luz. Uma mulher grávida, juntar as coisas dela, segundo os vídeos que ela postou. Então não pode acontecer isso. Nós vivemos num país que tem justiça. Você é advogado. O que você acha se você estivesse defendendo ela ou alguma família que alguém arrombou a casa se ela tem a posse, não pode entrar, a não ser com mandato judicial. Mesmo que a casa não fosse dela, se ela está na posse, ninguém pode arrombar a casa. Ainda mais que... A menos que fosse ordem judicial e seria feita de dia, na luz do dia, não é até 6 horas da noite, não. Na luz do dia, não é isso, doutor? Exatamente. Não tem um horário assim, de tal hora a tal hora, não. A luz do dia, se tem horário de verão, tudo isso tem que acompanhar. A luz do dia, podem cumprir o mandato. Tanto é que as operações da Polícia Federal, todo mundo já sabe, que é de manhã, terça e quinta. Então o cara que tá devendo, terça e quinta já fica... Vou ficar em casa hoje, não. Aqui no Rio tem um monte. Principalmente na Assembleia. Na Assembleia agora tá na moda, né? Tá terça e quinta, nego vaza mesmo. Terça e quinta tá dormindo tranquilo? Eu durmo tranquilo. Muita gente, quando... Uma boa pergunta. Teve um palhaço, um moleque, que foi nas minhas redes sociais perguntando de onde vem meu patrimônio. É a primeira vez que eu lanço meu nome para me candidatar, sair do partido para o cartório eleitoral para me candidatar. Primeira vez. Aí perguntou de onde vem esse patrimônio que você tem. Foram, em média, 14 horas de trabalho por dia. Eu, desde 9 anos de idade, ajudando meu pai, e meu pai trabalhando. Meu pai nunca tirou férias. Ele morreu sem usufruir dos bens e do patrimônio dele. Morreu sem tirar um dia de férias na vida dele. Quando ele veio para o Brasil, ele só voltou à Grécia a primeira vez quando ele recebeu a notícia que o pai dele morreu. Aí vem um palhaço desse dizer que eu estou entrando na polícia por causa de dinheiro. Posso falar um palavrão? Não segura. Tô cagando balde pra isso. Entendeu? Tô cagando balde. Entendeu? Ai, meu Deus do céu, esse cara... Me perdoem. Ai. Mas o turismo, você que trabalha o turismo lá, você pretende fazer alguma coisa se eleito for pelo turismo? Vou dar uma dica para esses incompetentes que administraram a prefeitura esses anos. Olha só que coisa simples de fazer a cidade encher. Eles são metidos a elite. Fecha a porteira. Então, se você tem uma loja, vamos transformar Angra numa loja. Aí você me bota uma guarita na loja, uma porteira... Como é que é o nome? É uma roleta, né? Como é que é o nome daquele negócio que tu passa com um cartãozinho, tipo tem na academia? Catraca. Uma catraca na sua loja, e o cara, para entrar na loja, tem que pagar. Então o turista, para chegar em Angra agora, tem que pagar. Mas um tempo atrás, eles já lançaram a taxa dos ônibus. O ônibus, para entrar em Angra, tem que pagar. Então se eu fosse, se vocês escutassem a minha ideia, eu tiraria essas catracas. Eu tiraria essas cercas que estão impedindo as pessoas de vir a Angra. Deixa o farofeiro entrar em Angra. Aí vai virar uma bagunça, problema seu. Se tu é incompetente, vai varrer a sua casa e deixa a tua mulher administrar pelo menos. Entendeu? Tira as correntes. Traz o farofeiro. O farofeiro é desorganizado, com todo respeito. Ele não é igual o rico que manda no Zona Sul, chega de helicóptero e chega um monte de carro cheio de compras. Não. O farofeiro e enche a praia de óleo diesel de lancha, né? Exatamente. De cocô, né? Que eles jogam tudo para fora com a bombinha. O farofeiro ia comprar tudo. Então, se ele para nos bairros, ele ia sair comprando tudo ali até chegar no barco. Então, o que nós tínhamos que fazer para arrebentar? Cuidar do esgoto, para não ir cocô como está indo. Fazer
pier gigante em vários pontos para o turismo náutico. Aquele monte de iate, barco, eles jogam tudo no mar, eles não têm um lugar para jogar isso não? Dizem que tem, mas joga. Praia da Jurubaíba é um cocódromo dentro da água, meu irmão. O pessoal tá nadando ali, atirando onda, tá cheio de cocô ali, então joga cocô fora. Mas vamos falar um pouquinho do cais. Tinha que ter cais em Monsuaba, Mambucaba, Parque Mambucaba, tem que ter no Perequê, tinha que ter vários piers gigantes, número 1. Aí como é que eu vou trazer turismo? Poxa, correção, não falei palavra não. Poxa, Barra Mansa, Volta Redonda, Arrasal, existem diversas cidades ao redor de Angra, pequenas, Mangaratiba, Paraty. Fazer um calendário da primeira semana do ano à última, eventos, esse calendário ficar registrado para ser seguido rigorosamente. Então, religioso, aquela pessoa que gosta de visitar a igreja, todo ano, naquela época, ela vai. O cara que quer comer o peixe com banana, ele vai. Festival da capoeira, ele vai. Aí vai ter festival da medicina, festival da arquitetura. Então, aquelas pessoas todo ano vão nessa época. Você vai lotar todos os hotéis, todas as pousadas nesse período. E o pessoal que fica em Paraty, que não tem vaga para você ficar em Paraty, Paraty arrebenta todo dia, todo mês, dos 365 dias. Não tem vaga, tá tudo lotado sempre. Esse cara que vai lá, quando tiver esse evento em Angra, ele vai. Outra coisa, você quer passear em Angra? Não tem lugar para ir. Então eu sou a favor, eu falei disso há 25, 30 anos atrás, num programa que eu fui convidado do J. Bud. Se você não tiver lanche, você não tem problema. Não tem. Fechar a Rua do Comércio, deixar só as transversais, um telhadão, botar uma circulação de ar, fazer um calçadão, que lá tem mais farmácia e sapataria por metro quadrado que qualquer outro lugar no mundo. E eu tenho certeza que virariam restaurantes, lanchonetes, barzinho, ponto de encontro das pessoas. Para as famílias passearem, até para o jovem paquerar, pelo amor de Deus. Mas eles não estão preocupados com você não enxergaram isso ainda não, cara. Então, me perguntam, por que você está se metendo nisso? Eita, Daqui. Pô, por que você não... calma, deu a arma pra ele, pelo amor de Deus. Arma não, a marreta. Não tem como não falar com emoção. Eu amo Angra dos Reis. Mas nós temos que mudar. Começando pela Câmara dos Vereadores. É um absurdo. Esses vereadores, todos. Parece que agora o Timóteo se afastou e o outro menino, o Greg, também não está com eles, mas ou o Greg nunca teve, o Timóteo já teve. Todos apoiam o que o Ferretti faz. Inclusive o presidente da Câmara. Tudo que o Ferretti faz. A taxa do turismo, cara. Uma coisa absurda. Absurdo isso. Com 2 bilhões, cadê o dinheiro? Os 2 bilhões e 700 milhões. O que você está fazendo com esse dinheiro, cara? Se você não é competente, pede para sair. Eu já falei isso em alguns vídeos. Me perdoem a emoção. Lá são quantas ilhas? Porque diz que lá tem um lugar que tem mais ilha no... Olha só. O que botam na mídia é que você tem uma ilha por ano, 365 ilhas. Mas, na verdade, se eu não me engano, são 372 ilhas. É mais do que uma por dia. É muito lindo. Não existe lugar. Minha família é grega. Meu pai e minha mãe são gregos. Eu já visitei a Grécia algumas vezes e outros países. Não existe lugar no mundo mais bonito que Angra. Quando eu vou pra Grécia, eles ficam lá, pô, aqui é a praia, você quer achando que... Aí eu pego, boto no vídeo, no YouTube e tal, mostro Angra, eles ficam assim, você é metido. Ou seja, nós moramos, quem é de Angra, Mangaratiba, Paraty, nós moramos no paraíso. E estão fazendo esse paraíso virar um inferno. Um inferno. Estão acabando com a nossa Angra dos Reis, com a nossa Costa Verde. E o transporte lá, como é que funciona o transporte? Questão do engarrafamento, logística. Toda vez que eu vou lá, eu pego a... Pelo jeito que ele está falando, logística não tem ainda. Eu acho que a Prefeitura de Angra é um lugar por metro quadrado
com mais incompetentes que eu já vi em termos de administração, porque não é possível. Botaram agora uns sinais lá, cara, que ferrou tudo, atrapalhou tudo ainda, piorou tudo. Estão dizendo que agora eles estão reajustando, não sei o quê. Mas olha, é uma coisa assim, grotesca. Eu estou ainda sendo gentil em falar que por metro quadrado é o lugar que tem mais incompetentes. E a ocupação desenfreada das encostas, das ilhas, o que tem que ser feito para isso parar de acontecer, um desrespeito total ao meio ambiente? Você falou uma coisa que é mais grave do que isso ainda. Muita gente não sabe. Angra é uma cidade que ela não teve para onde correr porque ela tem muito morro. Então ela cresceu para cima. O maior problema que ninguém fala, e eu vou jogar isso agora para você, é que esse morro, eles cavaram aqui embaixo, ó, para fazer as casas. E nisso que eles cavaram aqui embaixo, ele está arriscado a descer. Só que a camada de terra é pequena, porque aqui atrás é rocha. Então, para haver uma desgraça, um deslizamento, uma coisa para matar centenas de pessoas, não custa. Então, eu acredito, eu penso que o governo municipal tinha que ir lá pedir ao nosso amado presidente Lula, que vai ser reeleito, uma ajuda e oferecer para essas pessoas uma moradia para tirar elas dessas casas que podem correr esse risco e fazer ali, sei lá, o que poderia ser feito, um cinturão, alguma coisa, para não deixar ninguém construir. Só que o problema é o seguinte, o cara vai lá, puxa o saco de um vereador, aí o vereador vai lá, pede ao prefeito. Cara, como é que você vai ser eleito em Angra, se você quer ser um candidato a vereador, se dizem que vereadores lá tem 400 pessoas trabalhando na prefeitura? Como é que você vai conseguir concorrer com esses camaradas? É complicado. Absurdo isso. Então, está tudo assim, meu irmão, complicado. E como é que funciona esse negócio aí? A gente vê lá muito da ilha que é de coronel, da época da ditadura ainda, os caras são muito militares, donos de ilha. Essas negócios de restrição às praias. Tem praia lá que é particular, ninguém pode entrar. Não, como é que funciona isso lá? Olha só, o senhor é advogado. Eu sou bacharel em direito, não quis tirar. Eu me recuso a me curvar e fazer uma prova da OAB. Então, não tirei minha carteira e não vou me tirar. Inclusive, um abraço para o Luciano. O Luciano é faixa preta do Carlos de Igreja também, que é o presidente da OAB, meu amigo, meu irmão. Beijo no coração, Luciano. Mas, com todo respeito, Luciano, é o meu ponto de vista, né? Não existe praia particular. Não existe. E cais também não existe. O cara fez um cais, o cais pode ser usado por quem quiser usar. Só que existe aquele cara que bota um segurança, ele bota... Dizem que na época do... Pô, a última vez que eu fui lá tinha um monte de cachorro, você não conseguia pegar. Exatamente. Contra cachorro. Exatamente. Se você parasse na praia, o cachorro te pegava. Mas como é que você vai se defender disso? Eu acho que o prefeito, o futuro prefeito, deveria cuidar desse... Você falou num ponto sério. Angra está virando uma cidade que você anda na rua, você está sendo atacado pelos cachorros, que eles chamam cachorro de... Como é que fala? Tem um nome agora da comunidade. Cachorro comunitário. Só que é o seguinte... Pensei que era um caramelo. Não, eles estão fazendo agora, e esses cachorros estão se reunindo em grupos. E daqui a pouco eles vão ter um líder e vão começar a atacar. Porque tropa do caramelo. O que vai acontecer? Tinha que começar a cuidar disso. Não pode ter cachorro comunitário. Você tem um cachorro, você tem que cuidar dele. Eu sou contra esse negócio de deixar cachorro na rua fazendo cocô para você levar o cocô para sua casa e levar doença. É um animal de estimação. Então, quer ter cachorro? Bote dentro de casa. E saia com ele para passear para não cometer maus tratos, porque o cachorro também tem que passear. E agora me fala sobre... Vamos falar sobre as ilhas que a gente não falou. Então, você falou das épocas dos coronéis. Exatamente. Na época que ninguém era dono, o cara ia lá, registrava, você pode me ajudar a corrigir isso, registrava na igreja, porque o cartório era através da igreja lá no passado, aí passou para o cartório, e a pessoa começou a tomar posse, como também são as fazendas. Então, não existe uma área da Marinha. Todas as áreas são da União. Então, pode ser ilha, pode ser praia. O que existe são áreas que são protegidas, que você pode construir até um certo limite, áreas que não pode construir, áreas que são de preservação. Então, eu acredito muito que
a prefeitura deveria coibir, multar, se alguém está soltando os cachorros para ninguém ir na praia dele. Eu estive lá, rodei algumas ilhas, essa aqui é do coronel tal, esse aqui é do marechal tal. Eu falei, cara, aqui é época da ditadura, fizeram a limpa nas ilhas ali. Então deixa eu te perguntar, para finalizar. Já tá acabando? Foi boa? Porque a gente. Você é bom na Obrigado pelo carinho. Na palavra. DJ, olha só, tem uma história aqui. Não, deixa esse. Não, aqui. É uma página virada. Como é que eu e o DJ nos conhecemos? Página virada. Eu e o DJ, nós demos choque. Lá na convenção do PT. Nós, quando nos encontramos no elevador, a primeiro momento, houve um choque lá, quase que. Né? Dias de fato, armlock, chave de braço. E agora nós estamos aqui com respeito e carinho, claro. E eu digo assim. Ficaram discutindo quem ia apertar o botão do elevador. E o Ralf chegou no meio e falou: peraí, para. A discussão é pra quem ia apertar o botão do elevador. Eu nunca me desligar pra ver quem vai apertar o botão do elevador. Aí, voltando aí, o engraçado é que a gente começou um pouco mal, mas depois viramos amigos. Exatamente. O Ralf virou nosso juiz ali. Mas eu prefiro ficar amigo de um cara que olha na minha cara e fala o que tiver que falar, do que aquele cara que você não pode olhar no olho dele e não confiar. Bora. Importante é sempre o respeito. Agora eu queria que você contasse um pouquinho da história cultural de Angra. E o horário? Cultural rápido, assim. Porque o pessoal já está ciente aqui. Eu acho que o que ele falou é que Angra tem que passar por uma desculpa, até me corrija. Seja claro, transparente. Sim, pode falar. A Angra tem que passar pelo um trabalho que eu acho que tem que ser de todos, porque os políticos, a população e até quem faz o turismo sempre, né, que vai várias e várias vezes, porque tem que ser uma união de todos para o bem de Angra, porque o que você está passando aqui, para a gente só vai lá e volta, é que Angra está precisando de força, está precisando de um bom trabalho, né? Passa pra gente essa... Verdade. Porque Angra, eu acho que as pessoas que gostam de Angra dos Reis sabem que é maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho de Angra. Eu acho que o problema de Angra é um problema que ele reflete em todo o Brasil. Vem da época dos escravos. Quanto tempo eu tenho para falar? Mais 5 minutos aí, fica. Vamos lá. Então vem da época dos escravos. Na época dos escravos, segundo alguns estudos, algumas coisas que eu li e estudei, a pessoa era levada ao tronco porque ele não aceitou que o capataz ou o dono da fazenda, das terras, ou o dono dele, que é horrível falar isso, o dono dele, estrupou a mulher dele e a filha dele, ele se revoltava, levava ele para o tronco, chicoteava ele, aí ia lá o padre, falava para ele: meu filho, tá tudo bem, agradece que você tem mais um dia, você está respirando e não sei o quê. E hoje em dia, através disso, o povo aceita muito as coisas. O povo tem que reivindicar os seus direitos. Se você não reivindicar o seu direito, se você ficar votando nesses caras que te oferece isso, aquilo, esse forasteiro, essa forasteira, esse pessoal que chega em Angra, em Mangaratiba, na Costa Verde, no Rio, e promete mundos e fundos para você em troca de alguma vantagem, você está ferrando a sua vida, a vida da sua família, dos seus vizinhos. Diga não ao forasteiro. Mude a realidade da sua cidade, do seu estado, do seu país. Reivindique, lute pelos seus direitos. Queira a redução da escala 6x1 para 5x2. Queira ônibus de graça. Queira saúde. Queira restaurante popular. Você tem esse direito. Os ricos têm que pagar mais impostos para você poder dar uma vida melhor para a sua família e você poder chegar a ser rico um dia. Por que não? Por que não? É isso que eu penso. Falando de Angra, eu quero ampliar um pouco mais, porque a cultura, ela vem do passado e ela tem que ser mudada. Como é que muda a cultura? Com choque. Não adianta passar a mão na cabeça e falar que está tudo bem. Não está tudo bem.
É isso, né, Raul? Chegando ao fim. Nós temos muita coisa para falar ainda. Ainda mais de um paraíso chamado vamos marcar o parte 2. Quanto tempo deu depois isso? da eleição? Menos de 5, não, tô arrebentando. Não, quanto tempo foi esse podcast? Passamos aí. Passamos quase uma hora. Que isso? Parece que foi 15 minutos, cara. Porque você é bom. E ainda faltou a gente falar da questão daqueles radares, da questão dos pedágios, do aumento da passagem das escunas. Faltou falar dos royalties do petróleo mal gasto, da usina nuclear, que fornece energia da FEAM, do Hospital de Praia Brava, que eu sou a favor de uma auditoria para saber o que está acontecendo com essas contas aí, porque há muita reclamação de que está sem dinheiro, mas deveria ter uma fiscalização. Eu sou do PT. Eu sou a favor do hospital, da FEAM, eu sou a favor de vários hospitais em pontos estratégicos. Agora, tem que fiscalizar quem está lá, para a gente saber o que está acontecendo. Quem é que fiscaliza eles? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que não quer calar. Já dizia... Tem até uma música de Angra dos Reis, do Renato Russo, né, famosa. Então, vamos lá. Parabéns. Boa sorte. Desejamos aí que o povo de Angra reconheça aí o Panayotis aí como um real representante do Lula, que aquela região já teve lá o Luiz Sérgio, já teve grandes líderes, e tá na hora de surgir. Corta pra ele, peraí, o Rinaldo, nosso querido diretor, corta aí pra ele, aí ó. Na sua ali. A canequinha dele. Então, agradecer mais uma vez, muito obrigado pela presença. Pelo convite, foi uma honra. E é uma honra poder estar aqui. Não vai dar... Não! Ei. Última hora, encerrada a sessão, notícia levada a sério. Você que chegou até aqui, não esqueça, dá o like, faça o aviãozinho e aguardamos você até um próximo. Tchau. Agradecemos aí o Estúdio Barra World. Estúdio Barra World apresentou No Ritmo com Você Podcast.